dura para sempre. Sucedeu que a casa do Senhor se encheu de fumaça, se encheu da Shekinah de Deus. Oh Deus, faz de novo, Senhor, os nossos dias. Enche as nossas casas, enche as nossas igrejas com a tua glória, Deus. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah.
Glória a Deus. Amém? Amém. Quantos estão felizes? Bora ser reposicionado, né? Bora ser recolocado. Bora receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Né? Nós olhamos a história de Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele era fiel. Né? E quando nós olhamos para essa palavra, eu estava vendo um vídeo que acho que foi o pai que mandou, depois a Alessandra mandou também, esse vídeo do carnaval, falando dos portais que se abrem. Acho que era o pai de santo, não sei, uma pessoa lá, um bruxo, que estava falando que nem eles pulam carnaval, nem eles vão lá, por causa dos portais que se abrem e dos demônios que saem daquilo que acontece através da festa do carnaval, através daqueles pactos que são feitos através de relações sexuais e tal, e tantas coisas que estavam sendo faladas ali naquele vídeo. E eu fiquei pensando sobre isso, eu disse, nossa, que sério isso. Mas o Espírito Santo me disse uma coisa tão legal. Ele falou assim, ó, podem abrir portais assim, mas quando tiver um fiel, um servo meu, ele também abre um portal para que os anjos, para que milícias e milícias de anjos entrem no ambiente do lugar. Deus não precisa de muita gente, Ele precisa de alguém que se coloque na posição de um homem e de uma mulher fiel. E nós olhamos para Daniel, nós vimos isso. Daniel, ele se colocou ali, ele determinou. Deus entrou na Babilônia, em toda uma nação. E Deus entrou e ficou conhecido ali como um Deus todo-poderoso, por causa de alguém que se posicionou, alguém que determinou estar naquele lugar, estar naquela posição ali. E por causa da fidelidade, da determinação de um jovem, Deus ficou conhecido na Babilônia, e não só naquele reino, mas durante vários reinos, porque ele nunca saiu da sua posição. Então ele poderia, e a partir daquela determinação dele, ele também reposicionou ali o Sadraque, o Mesaque, o Abednego, e apesar daquela fornalha ardente ali, quando eles foram fiéis também, Sadraque, Mesaque e Abednego ali, e eles então foram lançados naquela fornalha. Logo então, quando o rei viu que tinha um quarto homem e que o fogo não havia feito nada daqueles jovens, eles saem daquela fornalha e ali eles são reposicionados, e não na mesma posição que estavam, mas o nome do nosso Deus é glorificado na boca desses 3 jovens, através da vida desses 3 jovens, na boca de toda a Babilônia, inclusive do rei. Amém? Então Deus não precisa de muitos, Deus precisa de alguém que se coloque, que se mantenha fiel. E Deus está procurando os fiéis da terra. Uma vez eu lembro que eu disse para Deus assim, Deus, o Senhor não poderia mandar para a igreja só os fiéis? a gente quer isso, né? Deus, o Senhor poderia trazer só os fiéis? Esse é o meu sonho. O Senhor poderia, e Deus falou, esse também é o meu sonho. Mas o fiel a gente não encontra de qualquer tipo, porque Deus está procurando. Por que Deus está procurando? Porque eles precisam ser provados e aprovados. Amém? E que você possa se encontrar esse homem, essa mulher fiel, que abre portais para que a presença de Deus entre na nação, para que a presença de Deus entre na cidade, para que a presença de Deus entre na sua casa, para que a presença de Deus entre nas fábricas, entre nos comércios, entre nos ambientes e nos lugares. Deus quer que você seja esse que abre portais para que os anjos possam se manifestar de forma extraordinária e milagres escandalosos e extraordinários aconteçam por causa de alguém que se colocou numa posição de um homem e de uma mulher fiel. Amém? Amém mesmo? Tem gente aqui dentro? Olha para a pessoa que está perto de você e diga, você está numa festa. Diga aí, é uma festa para Deus. Amém? A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então um casamento, né? Os noivos preparam tudo, compram tudo, fazem tudo, botam vestido, a noiva bota vestido, o noivo terno, todo mundo se arruma, mas nós nunca sabemos como vai ser a festa, né? A gente só sabe quando a gente chega ali. E aqui também é assim, a gente nunca sabe o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer, de que jeito Ele vai fazer, mas nós sabemos que nós estamos aqui reunidos para fazer uma festa para Deus. Enquanto o mundo faz uma festa para a carne, eu e você fazemos uma festa para o nosso Deus que é um Espírito, amém? Glória a Deus! A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores
adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Antes de você ser um ser humano e habitar nesse corpo aí, você já é um espírito, amém? Porque esse corpo tudo, ele vai, como foi falado aqui ontem, né, vai se acabar, mas o seu espírito vai permanecer para sempre, amém? Então que nós possamos adorá-lo pelo que nós somos de verdade, na realidade. Vocês se coloquem de pé, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse culto, Senhor, essa conferência nas tuas mãos, esse dia de conferência, Senhor, que o Senhor possa trazer sobre este lugar uma unção escandalosa, algo incrível, Senhor, a tua presença seja manifesta na vida de cada um dos teus filhos, e como foi falado aqui hoje, Senhor, que portais para que a presença de Deus entre e se abram, Senhor, através dos fiéis, que o Senhor possa encontrar, Ele tenha encontrado neste lugar. Venha e te manifesta com poder e grande graça, Pai. Usa o teu nome, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. Te manifesta, te mostra, Senhor, e vem com pompas, Senhor, em nome de Jesus. Faz uma obra linda, que os céus estejam abertos, que a presença de Deus se manifeste, que a graça, a sabedoria, o poder de Deus venha sobre esse local, Senhor, que aonde há cativo seja livre, seja liberto, aonde está, Senhor, a mente toda esteja cativa a Cristo agora, aonde a angústia solte, aonde a aceleração, a ansiedade no coração, em nome de Jesus, aquieta-te agora, alma, aquieta-te, espera em Deus, confia em Deus, porque nós ainda o louvaremos, que a tua presença, Senhor, traga, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, direção para cada um dos teus filhos, e todo aquele que está perdido se encontre, se ache agora, meu Deus, em nome de Jesus, ache o seu lugar, ache a sua posição, conduza-os, Deus, para ti, conduza-os, Deus, para a palavra, para o propósito de cada um dos teus filhos, Senhor. Leva-nos, Senhor, em nome de Jesus, a buscar ao Senhor com todo o nosso coração, como diz a tua palavra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor, que cada um possa, Senhor, buscar ao Senhor, não só com o seu corpo, com a sua vinda a este lugar, Senhor, mas com todo o coração, aqui, Senhor, se entregar totalmente a Ti e receber tudo que o Senhor tem para nos dar nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um forte aplauso ao nome do Senhor, mais forte! Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Traz mesmo avivamento, cura, santidade sobre esse ambiente e sobre este lugar. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar aqui uma pessoa que vai ministrar a sua vida nessa noite, né? Ela é da casa, é um braço direito nosso aqui. Graças a Deus, uma menina que começou com 17 anos nesse lugar, entregou sua vida para Deus, nunca mais parou e decidiu ser fiel a Deus. Deus a encontrou fiel, amém? A encontrou na posição. Teve uma época em que ela passou por uma prova, uma luta muito grande, a família dela congregava aqui junto com ela, e nesse tempo a família decidiu ir buscar a Deus em um outro lugar. E aí, ela tinha casado e nós dissemos assim, bom, fica agora uns 6 meses em casa, né? Só cultuando e tal, porque a gente queria ver como é que ela ia reagir, né? Para poder dar espaço e tempo para ela poder se decidir. E ela então decidiu pelo princípio, decidiu pela palavra, ficou na posição em que Deus a chamou, e ali nós ficamos atentos, porque se tem uma coisa que nos influencia é família, não é, gente? Família é peso para nós, não é? E ela decidiu por Deus, antes da família. Eu disse, meu Deus. E ali então ela foi provada e aprovada. E hoje ela é pastora nessa casa, pastora de uma das nossas igrejas no Oeste, né? Ela é líder da dança, do Ministério de Dança nesse lugar. E é uma bênção. E a mãe do Noah, a pastora Bárbara, uma salva de palmas para Jesus. Vamos estender a mão sobre a vida dela. Pai, está aqui a vida da pastora. Nós pedimos uma unção escandalosa sobre a vida dela. O Senhor a use com graça, sabedoria e poder. Que o Senhor se manifeste nela e através dela, Senhor, trazendo cura para o teu povo, Senhor, se manifestando, trazendo um
sinais, os prodígios, as maravilhas e milagres extraordinários, Senhor, se manifestem neste lugar através da vida da tua filha. Usa ela, Senhor, com poder e grande graça. Deus, o Senhor a encontrou, Senhor, está aqui é o teu vaso, e agora derrama, Senhor, da tua porção, da tua presença, através da vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. O que dizer no meio de uma conferência profética? Hoje não é só mais um culto. Hoje é uma noite profética para as nossas vidas. E se você crer, se o seu coração ficar aberto para tudo o que Deus já está fazendo desde quinta-feira, e o que Ele vai fazer hoje, o que Ele vai continuar fazendo, com certeza você não vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou. Amém? Amém. Você está aqui comigo? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. E o verso 21. Vocês acharam que eu ia falar o 33? Teve uns que deram uma risadinha ali pra mim. Vocês acharam que eu ia falar o 33? Viu como que a palavra de Deus sempre nos surpreende? Aleluia. Quando você acha que você já sabe o que vai ouvir, você não sabe o que vai ouvir. Glória a Deus. Mateus, o capítulo 6 e o verso 21. A gente vai ler só o 21. Amém? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tá ali? Vamos ler junto ali na tela? Vamos lá. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E é muito interessante porque quando o apóstolo deu o nome da conferência, fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Primeira coisa que eu pensei, como que eu vou achar uma música de reposicionamento para aquelas meninas, aqueles meninos dançar? E Deus foi abrindo o leque, desenrolando o manto, e eu não imaginava que reposicionamento era uma coisa tão profunda, que prioridade era uma coisa tão profunda, e que fidelidade era uma coisa tão profunda. E a cada dia a gente vai descobrindo uma coisa nova a respeito disso. Ontem o teatro aqui no final falou muito comigo, porque eles estavam posicionados, eles receberam uma ordem, uma direção, uma arma para lutar, eles estavam posicionados, mas de repente eles mesmos decidiam sair daquela posição que eles foram colocados e ia caçar outro lugar para eles. Quem estava aqui ontem no teatro viu, e eles ficavam ali. O que acontece? Quando a gente está posicionado no lugar e a gente resolve se autodesposicionar, que essa palavra não existe, estou inventando agora, mas para você entender. Você resolve você sair sozinho da sua posição. Quando você sai de uma posição porque Deus te direcionou, porque os teus líderes te direcionaram, porque alguém que está sobre você te orientou a uma coisa, mas quando você está posicionado no lugar e você resolve por conta própria sair e querer um lugar do outro, você atrapalha o serviço do outro, você deixa o seu lugar vazio e toda a equipe fica vulnerável aos ataques do inimigo. E quando eu vi aquele teatro ontem, eu fiz assim, ó, meu Deus, isso é mais sério do que a gente imagina. E a gente não pensa nisso. E Deus vai trazer luz ao nosso coração hoje, amém? Deus vai trazer luz ao nosso coração. O que eu preciso fazer? Eu mesmo é que preciso me reposicionar. Essa consciência dada pelo Espírito
dentro de mim tem que me levar de volta ao meu lugar. Voltar para a casinha. Mas sou eu que tenho que fazer isso. Eu não posso querer que o meu marido me reposicione, que o meu pastor me reposicione. Eles podem orar por mim, me orientar, me direcionar, mas a atitude de reposicionar é minha. E enquanto isso não acontecer, a gente acaba sofrendo alguns prejuízos por causa dessa falta de posicionamento. E isso serve para todas as áreas da nossa vida, todas. No trabalho, a tua posição é funcionário, tu tem aquela tarefa, aquele trabalho, aquele outro lugar. Se tu quer sair daquilo para fazer um serviço que não foi dado para você, sabe o que vai acontecer? Você vai atrapalhar o serviço do outro e o seu serviço vai ficar pendente. Aí quando você for cobrado pelo seu serviço, você não vai ter o que apresentar. Eu passei um perrengão agora, esses tempos no meu trabalho. Por causa disso, porque eu fui me metendo em coisas que não fui chamada, né, para avaliar. Estava eu lá me metendo, onde eu não era chamada, porque eu infelizmente tenho essa dificuldade. Eu vejo uma coisa e eu vou e faço, e às vezes não era para eu estar me metendo naquilo. Eu me meti em algumas coisas que não era alçada, não era minha responsabilidade. Eu quis resolver para ajudar, mas não era a minha função. Foi um problemão. Não consegui resolver aquele problema. A minha tarefa ficou pendente. Não consegui terminar o que era para eu fazer. E foi um Deus nos acuda. Então a gente precisa entender que cada um tem um lugar, uma posição dada por Deus. E eu preciso permanecer firme neste lugar, até que Deus me direcione para um outro lugar. E se Deus nunca me direcionar para um outro lugar, é ali que eu vou ficar. Porque ali onde você foi plantado, você tem uma função, você tem um propósito. Na casa, na família é a mesma coisa. O marido tem a posição dele, a esposa tem a posição dela, os filhos têm a posição deles. Se o marido não assume a posição de sacerdote dentro de casa, orar pela sua família, cobrir de oração, ter sempre uma palavra para dar quando eles estiverem precisando, não for um sacerdote que cobre a sua casa, a sua esposa fica desprotegida, seus filhos ficam desprotegidos. Se a mulher não toma a sua posição de auxiliadora, que às vezes as mulheres, elas se atravessam. Elas querem fazer um pouco mais do que foi dado para elas como esposa. Então a gente precisa entender, quando eu saio da minha posição de auxiliadora e quero fazer o serviço que é do meu marido, vai dar um problema lá na frente. Eu estou fazendo um serviço que não foi dado para mim, vai dar sobrecarga, vai dar estresse, vai dar um monte de problema. Isso em todas as áreas do ministério. Você recebeu uma posição. E você precisa ficar firme nessa posição. E foi muito além. Deus foi falando comigo sobre reposicionamento em oração. Muitas vezes a gente... Porque assim, ó, o que é... Por que reposicionamento? Primeira coisa, vamos pensar. Por que reposicionamento? Porque um dia eu estava posicionada, eu saí daquele lugar, então agora eu preciso voltar, me reposicionar. Eu vivi isso na dança uma vez. Eu era líder da dança, e aí teve um ano que eu saí da frente da dança, meu coração mudou, eu tive outros alvos, eu fui cuidar da minha vida profissional, fui cuidar de ganhar dinheiro, fui cuidar de fazer outras coisas. E eu fui deixando isso de lado. Eu perdi aquela posição, eu saí daquela posição, eu saí. Ninguém me tirou, eu saí. E aí, depois veio a pastora Gabriela, assumiu a dança, levantou a dança de uma forma extraordinária, foi lindo que Deus fez. E foi passando o tempo, as coisas foram mudando. Um dia, o meu coração mudou de novo, porque a gente é assim. Deus não muda, mas nós mudamos. E por causa disso, Deus às vezes tem que usar outras estratégias no caminhar por causa da nossa mudança. Nós mudamos. E aí quando eu me arrependi, me consultei, meu coração voltou e eu assumi de novo a dança. E estou liderando
liderando, estou cuidando deles até hoje. Não sei por quanto tempo ainda. Eu acredito que não vai ser para sempre. Em algum momento Deus vai levantar alguém. Porque a obra precisa crescer. As pessoas precisam também crescer em Deus. Amém? O que eu preciso entender? Aonde eu decido me posicionar é aonde eu coloco o meu coração. Aonde está o nosso coração é ali que está o nosso tesouro. A gente ouviu, está escrito ali naquela Bíblia. E a gente ouviu desde quinta-feira. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E quando Jesus está falando disso, ele está classificando claramente prioridade. Diga comigo, prioridade é o que vem primeiro. Nossa, que simples. Mas a gente não consegue aplicar isso muitas vezes. A gente não consegue praticar. Na teoria é muito simples. Prioridade é o que vem primeiro, tá bom? Mas e daí na hora de botar isso em prática? O que você escolhe primeiro? Então a gente precisa entender isso. Jesus está nos ensinando a colocar o nosso coração, concentrar as nossas forças naquilo que nós devemos priorizar, colocar em primeiro lugar. Aqui Jesus está falando de uma condição do nosso coração, porque buscar significa você dedicar as suas forças, você colocar a sua concentração, você colocar a sua entrega, a sua intensidade. Se você está buscando, é com o que você quer encontrar, não é? Ou você vai buscar alguma coisa que não te interessa, você vai procurar alguma coisa que não te interessa. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém. A gente vai buscar aquilo que nos interessa, aquilo que é atraente, aquilo que chama a nossa atenção. Então, se eu não estou buscando o reino em primeiro, é porque o reino não está tão interessante para mim. Outras coisas estão interessantes. E aí o nosso coração precisa voltar para o lugar. Voltar para o lugar. E eu quero ler com você Marcos. Marcos, capítulo 12. Marcos 12. Marcos 12. E o versículo 29. Marcos 12, 29. Amém? Jesus respondeu: o principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Aqui Jesus tem uma razão. Jesus ele era intencional em tudo aquilo que ele falava. Tem uma razão para ele falar assim, dessa ordem. Primeiro, de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Porque quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando da emoção, ela está falando do raciocínio, da mente, do nosso espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma, moramos no corpo, e todo esse conjunto é o que Jesus fala aqui. De todo o coração, é com todo o meu entendimento, é o meu culto racional. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo para Deus, eu tenho que fazer com entendimento. De toda a minha alma, daí entram as nossas emoções, a nossa entrega, o nosso choro, nossa conexão com Deus ali, né? E as nossas forças, que é o nosso corpo. Quando você tem que dobrar o seu joelho naquela cadeira ali para orar, você está entregando o seu coração, a sua alma, o seu corpo. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente está aqui com o nosso corpício, mas não está aqui com o nosso coração.
porque alguém vai me ligar depois. A gente está aqui porque tem alguém que não para de me chamar, de me convidar, então eu vou de uma vez para me livrar dessa pessoa. A gente está aqui porque a gente se acostumou, virou uma rotina. Já é domingo à noite, o que eu vou fazer? Eu vou comer. E às vezes você acha que está suficiente porque você está aqui. Não é você que está aqui, é o seu corpo. Você está em outro lugar. Porque você não é esse corpo. Você é o seu espírito que está dentro do seu corpo. Então não adianta trazer o corpo e a tua mente fica lá, naquela pizzaria que tu podia ter ido e não foi. Naquele almoço em família que ia virar um café até mais tarde, porque tu tinha oração, então tu veio mais cedo para casa. E aí a gente está aqui com o nosso corpo, pensando que amanhã tem que levantar cedo para trabalhar, e esse culto vai até umas 10 e pouco, aí meu Deus, até eu sair daqui. Amanhã para muitos não, porque é feriado, mas só para você entender o que eu estou falando. A gente ficou muito bom em fazer as coisas para Deus. A gente ficou bom. A gente entra na igreja e a gente já sabe o que a gente tem que fazer. E às vezes a gente dobra o joelho para as pessoas acharem que a gente está orando, a gente está dormindo na cadeira. Ou a gente está mexendo no celular. Eu já fiz isso. Te choquei, né? Mas eu já fiz isso. E o dia que eu sabia que eu estava fazendo errado, alguém viu, me entregou para a apóstola me catou. Eu falei, é verdade, eu fiz isso aí. Pergunta para mim? Nem sei onde está meu celular. Nem sei. E nem quero saber. Que vergonha que me deu aquele dia. Como que a gente faz isso? A gente dobra o joelho na cadeira. A cadeira está aqui, o cabelo está aqui. E a gente fica... E as pessoas pensam que a gente está em 40 minutos de joelho. E a gente está mexendo no celular, ou a gente está dormindo, ou a gente está viajando. É assim. Eu já me peguei espiando o Noah pelo buraquinho da cadeira. Eu já me peguei. Meu Deus, me perdoa. Jesus amado, Senhor primeiro. Ele está bem, está tudo bem, não preciso ficar toda hora com o sol em cima dele, porque ele está bem. Tu acha que se tu buscar Deus em primeiro lugar, tua família não vai estar bem? Tua casa não vai estar bem? Teus filhos não vão estar cuidados? Teu marido não vai estar guardado? Sabe por que a gente fica com medo e quer ficar toda hora com os olhos em cima? Porque a gente sabe que não está orando como deveria para guardá-los e protegê-los. Porque a gente sabe que a gente não está reto no princípio, em santidade, como a gente deveria, para fechar brechas, para o diabo não tocar aquela área da nossa vida. E aí a gente fica com medo. E a gente fica assim, não, fica de olho. Se tu está guardando em oração, meu amigo, claro, né, que a gente faz assim. Dá uma olhadinha. Eu aprendi a pegar o celular, dar uma olhadinha, ver se tudo bem. Pra mostrar que tu tá ali. Que tem alguém cuidando. Mas tu não precisa te preocupar. Não precisa ficar espiando pelo buraquinho da cadeira. Fecha o olho e ora. Porque enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. E a gente precisa reposicionar o nosso coração. A gente precisa se reposicionar em oração. A gente precisa se reposicionar em leitura da palavra. É muita heresia, a gente vive dias de muito engano, muita mentira, muita heresia, muita pregação que não condiz com a verdade. Se a gente for raso na nossa leitura, a gente vai ser enganado muito fácil. A gente precisa reposicionar no jejum, que luta com Deus, que luta. Mas é isso aí, vamos embora, vamos jejuar. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso é muito sério. Diga comigo, onde está o meu coração? Ali estará o meu tesouro. O que é um tesouro? O tesouro é o teu bem mais valioso. É a tua riqueza, é aquilo que tu tem que brilha aos teus olhos. Jesus fala de um homem que vende tudo que ele tem. Ele vende seus campos, seus bens, suas fazendas. E ele vai atrás de uma pérola. E quando ele acha aquela pérola, ele pega tudo que ele tem, ele vende e ele compra aquela pérola. E ele não tem mais nada. Mas ele tem
a gente ainda é muito terreno. A gente ainda é muito preso nessas coisas dessa terra. A gente não tem noção do quanto vale o reino de Deus. A gente não tem noção. Você não pode não ter nada, mas se tu tem Jesus,